tenta pensar nos advogados que acabaram se especializando em direito digital. Não sei se é exatamente esse nome, pode mudar às vezes um pouco de Sim, nome, mas assim, que entenderam um pouco a lógica de funcionamento da internet. Na década de 90, isso tinha a ver com você registrar um domínio, e aí aquele domínio representava uma marca, então você invadia aí assuntos ligados, né, a registro de marca. Nos anos 2000, você entrou numa fase onde a gente tinha essa livre imprensa, onde todo mundo virou um blogueiro e poderia produzir conteúdos. Então, você entrou em assuntos ligados à liberdade de expressão, a direito de resposta, você teve conteúdos que foram censurados, então era aquela fase. E em 2010, estou fazendo por décadas só para dar uma visão geral, né? sim. Em 2010, a gente vai para as plataformas de trocas de mensagens. Então, prints de conversas diretas servindo como provas de crime. A gente teve aquela questão a gente chama de nude, né? Mas quando você tem fotos de pessoas que sem autorização as fotos foram espalhadas, aí entra na época do WhatsApp, né? Em grupos de WhatsApp atingindo milhões de pessoas. Depois a gente pula para a fase eleitoral, então a campanha de 2018, especialmente no Brasil, campanha federal, campanhas de 2020, campanhas agora de 2022. Então você vê que o direito digital, de uma forma geral, ele foi se modificando. E aí você teve pessoas que lá na década de 90 já estavam olhando para isso, escritórios que se especializaram e ganharam protagonismo. Talvez alguns demoraram mais um pouquinho, ou claro, profissionais que chegaram depois ao mercado, pularam ali nos anos 2000, outros nos anos 2010, e outros estão correndo atrás do prejuízo agora. Eu acho que Sim. no metaverso a gente pode fazer o seguinte, a seguinte comparação, é a próxima fase, é a próxima etapa. Qual que é a hora de entrar? Depende, se você é um escritório de advocacia mais inovador, que gosta de ser, a gente usa em tecnologia, né, Jean, o early adopter, né, as Aham. primeiras pessoas a adotarem uma tecnologia. Então, se o escritório tem essa pegada inovadora, momento interessantíssimo para entrar. Você vai entrar antes do que 99,9% dos seus clientes que vão te pagar honorários, né? É, Lembra também que o advogado, ao longo do tempo, e eu escuto isso muito da tua boca também, Jean, virou aí uma referência, uma autoridade em temas a partir da sua presença digital. A hora é que criou verdade. no LinkedIn ou no Instagram, pode ser lá no Facebook, tem até advogado TikToker. Mas, de maneira geral, você tem uma oportunidade de geração de conteúdo, e falo aqui como é que é? Faça o que eu digo, porque eu estou fazendo também, né? Eu tenho Aham. criado conteúdo sobre esse tema, porque para mim, como prestador de serviços de tecnologia e marketing, é importantaço que eu saiba disso antes do meu cliente. Imagina se eu chegar no meu cliente e ele fala assim, cliente, olha, eu queria estar no metaverso. E aí eu pergunto para ele, mas o que é isso? Comecei errado, né? Sei. Então, eu sempre tive essa postura como early adopter. Então, eu acho que, assim, quem tem essa postura mais avant-garde entra agora. Quem quiser ir deixando para depois, eu acho que até pode. Mas aí eu tenho que reforçar um ponto aqui. Eu acho que nunca foi tão importante a gente chegar antes ou chegar primeiro, né? Na Sim. nossa terra natal, a gente usa a expressão do boi que chega primeiro no açude e bebe a Bebe água água limpa. limpa. Nunca foi tão importante beber essa água limpa, porque você tem um volume de competição, concorrência, que é global, que é intensiva o tempo todo. Quanto mais Sim. você demorar, mais outras pessoas vão estar falando disso antes do que você. E a Não. gente não está falando aqui de fazer um doutorado ou tirar um PhD, mas de se aproximar, instalar um aplicativo no celular, se for, claro, pegar mais pesado nisso, comprar o óculos de realidade virtual, que custa 2.000, 3.000 reais, mas começar a ter primeiros contatos para que isso não seja um absurdo, algo totalmente distante que você não faz ideia do que acontece.